Olá, tudo bem? Hoje nós viemos aqui bater um papo com uma pessoa que eu amo muito, que é meu marido, mas nesse momento eu quero conversar com vocês não sobre o homem, marido, Nelson Martins Soares, mas a pessoa que é professor, que é orientador, que é amigo, que é parceiro, que tem tantas e tantas pessoas que convivem com ele e que sabem exatamente por que essa pessoa é tão especial para todos nós. Bom dia, Nelson, tudo bem? Bom dia, eu estou bem. Uma experiência inédita para mim, dar uma entrevista, mas estamos aqui para tentar ajudar as pessoas que possamos alcançar. Né? Então, na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo bem informal, porque nós estamos atravessando momentos de profundas transformações em todos os âmbitos das nossas vidas, né? E eu queria deixar registrado, para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o Nelson, o outro lado do Nelson Martins Soares, a trajetória dele, desde que ele era criancinha até esse momento atual, e todas as dificuldades que ele, porventura, possa ter passado e superou, e qual o legado, quais as dicas que ele pode deixar para muitas pessoas que, quando virem esse vídeo, poderão conhecê-lo um pouquinho melhor. Então, Nelson, assim, dá uma relembrada lá na tua vida, quando você era criança, até mais ou menos uns 10 anos de idade. Como é que era essa criança? Nelson Martins Soares, o que acontecia? Como é que era? Conta aí. Bem, eu tenho um amigo médico, né, que uma vez, conversando com ele sobre como era meu comportamento como criança, na escola, em casa, eu seria taxado hoje pela medicina como um hiperativo e um TDA, quer dizer, uma criança que sofria de transtorno de déficit de atenção. E realmente, hoje, fazendo uma autoanálise, realmente eu sofro disso e sofro até hoje, porque muitas vezes eu estou num lugar, parece que eu estou lá, mas minha mente está em outro lugar. Quer dizer, eu estou fazendo outra coisa com o pensamento. Mas hoje você sabe que isso pode ter alguma coisa a ver com... Não, eu vou chegar lá. Então eu sofria disso desde criança, que eu me lembre na escola, quando o professor está lendo, fazendo uma leitura, todo mundo lendo, acompanhando, quando chegava a minha vez de continuar a leitura, eu não sabia onde estava, porque a minha mente não estava ali na sala de aula. Quantos zeros eu levei, principalmente de uma ex-professora de francês, por não estar prestando atenção, mas não era de propósito, aquilo era meu. E hoje eu vejo que hoje eu faço um grande esforço para estar presente sempre no momento, estar aqui prestando atenção no que está acontecendo aqui nesse plano. E como você superou isso? Eu aprendi a viver, né? Superar isso eu tenho até hoje. Né? Quando eu era criança, eu nasci numa família metade espírita, metade católica apostólica romana. Por minha avó ser italiana, quer dizer, ela teve uma influência muito grande na nossa formação religiosa, por ser uma mulher extremamente ligada ao catolicismo. E, ao mesmo tempo, nasci com um pai que, desde que eu me entendo por gente, meu pai era espírita. E minha mãe, médium, sempre foi uma médium. E meus irmãos, que eu posso dizer, meu irmão mais novo também é médium. Então, eu fiz um trabalho, meu pai fez isso, que acho que meu pai percebeu essa minha dificuldade, ele me levou para fazer uma evangelização numa casa espírita. E então eu fiz esse trabalho paralelo,
Mas eu sempre continuava com meus problemas de déficit de atenção, de hiperativo eu sempre fui muito, eu não conseguia parar sentado num lugar. Aliás, parece que é de família, porque meu irmão mais velho era a mesma coisa, ele também não conseguia ficar parado. Que idade era isso, mais ou menos? Só para as pessoas poderem entender que hoje nós temos tantas crianças taxadas como TDA. É na época de educação escolar mesmo, né? Desde quando eu entrei para uma escola, eu comecei a ter dificuldades, principalmente naquelas que dependia da minha atenção. Toda a área científica, matemática, para mim era muito fácil. Mas quando chegava português, história, geografia, línguas que eu tinha que ter um esforço de atenção, eu tinha algumas dificuldades, muitas dificuldades. De formação, então, você seguiu a área mais tecnológica, né? Daí a engenharia. Eu quando foco numa coisa, eu consigo fazer e faço muito bem. Tanto é que profissionalmente fui bem sucedido, por causa do meu foco. Mas o déficit de atenção sempre tive. Para vocês terem uma ideia, o grau que chegava a isso, teve um médico que dizia para mim, isso não é déficit de atenção. Mas eu ia para o trabalho, eu trabalhava no centro da cidade, morando em Jacarepaguá. Quando eu ia sozinho, dirigindo um carro, de repente eu chegava no estacionamento, eu não me lembrava de ter passado pelo Maracanã, quer dizer, a minha mente não se lembrava, quer dizer, eu vim pelo piloto automático, né, dirigindo um carro. E isso eu tenho até hoje. Há uns 5 anos atrás eu fui fazer um curso de hematologia. Hematologia, você bem sabe, é um curso para a gente desenvolver a nossa parte... Capacidade, potencialidade. Potencialidades emotivas, etc. E na hora lá, a pessoa que estava explanando o curso, ele fez conosco, com todos os participantes do curso, que colocasse as suas dificuldades. E a minha dificuldade que eu coloquei foi a dificuldade de prestar atenção em algo que não fosse científico, matemático, mas... e esse era o meu grande problema. E eu tive que fazer um esforço muito grande nesse curso, que foi um curso de uma semana, e Bernardo, em um hospital, em um hotel, de chegar no fim do curso consciente daquilo tudo que eu fiz, né? E como é que eu hoje domino isso? Quer dizer, é lógico, se hoje eu vejo pais e mães que saem de consultórios médicos com filhos ou saem de instituições religiosas com a dificuldade que tem com seus filhos. Ah, meu filho é TDA, meu filho é hiperativo, o meu filho é isso, aquilo, e eu vejo muitos desses casos serem resolvidos não só pela medicina, mas também em conjunto, um trabalho conjunto de espiritualidade, seja onde for. Quando eu digo espiritualidade, eu falo espiritualidade de um modo geral, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma igreja católica, uma igreja protestante, seja dentro de um centro espírita, aonde for. Trabalhar nessa criança a espiritualidade. E os adolescentes também, né? Porque se a gente levar em consideração que isso já vem lá de trás, né? Quantos adolescentes aí chegam em um determinado momento da vida hoje, acabam partindo para o uso de drogas, numa tentativa de se reencontrar e acabam se perdendo de vez, né? O grande problema é que tem muitos pais que não aceitam fazer um trabalho paralelo, ciência e espiritualidade. A gente bem sabe que existe uma certa aversão por algumas pessoas de fazer um trabalho de espiritualidade. Não, meu filho não tem nada disso. Que quando se fala assim espiritualidade, muitas pessoas imaginam logo em possessão espiritual, etc. Não, é um trabalho mesmo, porque a humanidade, hoje você vê
a adolescência está totalmente desligada do processo de espiritualidade, do amor ao próximo. Os valores, né? Parece Os que estão meio valores mudaram distorcidos, né? completamente. Os caras estão mais interessados em entrar numa maquininha, quer dizer, estão conversando um ao lado do outro com um celular na mão e não se trocam. Não se relacionam, né, A entre si juventude mesmo. hoje não está se trocando. Então, o conselho que eu dou a esses pais, que eu gostaria de deixar passar aqui, nesse pouco tempo que a gente está, é que sempre que os pais que tiverem as crianças sobre esse enfoque, né, de serem hiperativos, TDAs, muitos são classificados ainda como crianças sofrendo de outros males, etc. Outros transtornos, né? Que procurem fazer esse trabalho paralelo com a medicina e a parte espiritual. É isso que eu gostaria de deixar aqui. Eu imagino que se eu não tivesse um lar que eu tive, o que eu poderia ser, né? Porque meus pais davam muita atenção à educação espiritual nossa, seja através de moral cristã, né? E cada um escolheu o seu caminho. Eu tenho irmão que é comendador da Igreja Católica. E eu e meu outro irmão fomos para outras seitas, né? Como a mesma coisa acontece com meus filhos. A gente deu o caminho e eles escolhem qual é o melhor caminho deles, desde que esteja dentro da moral cristã, do amor, da caridade, certo? Eu sou muito agradecida a você porque eu estou me lembrando agora que você falando de um grande amigo nosso, psiquiatra, que trabalhava numa instituição, um hospital sim, psiquiátrico. me lembrei dele. Lembra o que ele falava? Esse amigo ficou junto comigo muitos anos, trabalhamos juntos na mesma instituição religiosa, e ele era diretor de um dos maiores hospitais psiquiátricos aqui do Rio de Janeiro, de um dos pavilhões, né, desse hospital psiquiátrico. Esse amigo dizia assim, que muitas pessoas são internadas pensando que têm um distúrbio psiquiátrico, mas na realidade esses irmãos têm um distúrbio espiritual. Mas ele também focava no vice-versa, porque muitos fanáticos acham que a resposta é sempre do lado espiritual. Meu filho, meu marido tem um distúrbio espiritual. Na realidade, não é distúrbio espiritual, ele tem um distúrbio psiquiátrico. Então é por isso que a gente sempre recomenda, em qualquer lugar que a gente esteja, que não abandone o tratamento da medicina terrena. A medicina terrena é ela que a gente deve procurar. A medicina espiritual, ela é um segundo recurso paralelo à medicina terrena. Aliás, Kardec dizia isso, né? Ele dizia exatamente isso, que a mensagem dele no final era: tudo tem que andar junto. Uma coisa não está separada da outra, porque nós, na verdade, não somos só isso. Nós somos isso e mais do que isso. Então, enfim, é apenas para que a gente possa refletir sobre a nossa responsabilidade hoje com todos os nossos descendentes, mas principalmente com nós mesmos. Que a gente possa se conhecer melhor, né? Olhar para dentro e procurar encontrar em nós todas aquelas arestas que a gente ainda precisa aparar para nos tornarmos seres cada vez melhor. Valeu, muito obrigado. Obrigado, e eu espero aqui estar de volta breve para falar daquilo que eu mais gosto, que é a mediunidade e em conjunto com a ciência. É isso aí, esqueci de falar. A gente está preparando um material bem legal para aquelas pessoas que se interessem por esse assunto, espiritualidade e ciência, que o Nelson vai falar muito desses processos que ele atravessou e que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para todo mundo. Valeu.